Olá, tudo bem? Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial. Então, nos vídeos anteriores a gente conseguiu entender o que é uma perícia judicial, o que é um perito judicial e quem nomeia o perito nos autos, né? Agora chegou a hora da gente entender quem pode ser um perito judicial. Você pode ser um perito judicial? Um mecânico pode ser um perito judicial? O perito judicial é o braço direito do juiz, então ele tem que ter conhecimento avançado do objeto da perícia. Tu concorda? Um médico pode ser o perito judicial na área da engenharia? Um mecânico pode ser perito judicial na área médica? Né? Ou um mecânico pode ser um perito judicial na área da engenharia mecânica? Vamos falar sobre isso. Bom, o CPC, Código de Processo Civil, diz que o perito deve ser especializado no objeto da perícia. Então, o juiz tem que nomear um perito especializado no objeto da perícia. Bom, resumindo, a lei dá preferência aos diplomados, né? Aos formados nas faculdades e nas universidades, né? Melhor é se for um pós-graduado, um mestre, um pós-doutorado, né? Um doutorado e assim sucessivamente. Porém, esses profissionais nem sempre estão cadastrados, nem sempre querem trabalhar na área judicial. Nós vamos tratar desse assunto mais para frente. Mas tem muita gente que não gosta de trabalhar na área judicial por questões de prazos de pagamento e outros detalhes que a gente vai tratar mais para frente. Bom, outra parte, em outro artigo do CPC, deixa claro também que se na instituição, se na secretaria não tiver o cadastro de um perito específico daquela área, o juiz pode nomear de próprio punho, né, pode nomear de ofício um perito que ele achar que tenha conhecimento de causa, né? E é o que acontece, né? Hoje, bom, aqui na minha região, eu desconheço um perito sem diploma. Geralmente, o juiz dá preferência e hoje temos bastante gente cadastrada como um perito judicial nas varas cíveis e demais varas da justiça, né? Mas o juiz pode sim nomear um profissional como um mecânico, por exemplo. Imagina que não exista um engenheiro mecânico na determinada área, em determinada vara. O que o juiz vai fazer? Ele vai procurar um mecânico, né? Primeira coisa, ele vai tentar entrar em contato com o conselho de engenharia. Vai intimar o conselho de engenharia a apresentar um profissional que talvez queira participar da perícia. Das negativas ou da ausência de comunicação desses peritos, ele pode intimar um profissional da área mecânica, que seja um mecânico, não formado, mas especializado e com conhecimento de causa na área, né? Isso acontece também na área da elétrica. Ele pode nomear um eletricista, em vez de nomear um engenheiro eletricista, né? Isso pode acontecer, mas normalmente a gente vê nomeando geralmente graduados e cadastrados na secretaria, né? Outra questão que é importante também, quando alguém é nomeado e não é cadastrado, ele tem que se cadastrar no portal da Justiça. Para quê? Para que seja devidamente nomeado nos autos, né? Porque dos artigos do CPC é que você demonstre a sua especialização, né, com documentação e tudo mais. Então você tem que apresentar seus currículos, apresentar sua experiência, né, seus diplomas, e isso vai embasar a sua nomeação, tá? Bom, então, quais são os profissionais que trabalham nessa área? Por exemplo, o contador. O contador, ele é formado, ele é diplomado, e ele geralmente ele é chamado para fazer cálculos em geral, né? Cálculos de juros, cálculos de que mais? Valores de sentença, correção
de uma época para outra, e assim sucessivamente, né? O engenheiro civil, quando uma causa envolve, por exemplo, discussões sobre imóveis, danos estruturais, análise de responsabilidade, precificação de imóvel, né? Que é aquela famosa análise que é aquela famosa avaliação de imóveis, né? Temos também o engenheiro eletricista, que no caso é o meu caso. A gente pode fazer análise de medidores de energia com suspeita de fraude. A gente pode fazer análise estrutural de uma edificação que recebeu uma descarga elétrica e queimou todos os seus equipamentos. Ou se esses equipamentos foram queimados derivados de uma descarga atmosférica que atingiu a rede da prestadora, né? Então, tudo isso o engenheiro eletricista pode fazer. O eletricista também pode periciar carros, veículos, automotores, se envolver a área elétrica desse objeto, né? Agora, se envolver a elétrica e a mecânica, como aquele artigo do CDC-CPC diz que tem que ser um perito especializado no objeto da perícia, e envolvem duas áreas, então o juiz tem que nomear 2 peritos concomitantemente, um eletricista e um mecânico, né? Porém, existe outra forma, ele pode nomear um perito e este outro perito complementar competência contratando um outro profissional competente. Então, imagina que eu preciso periciar um veículo, mas eu sou engenheiro eletricista. Então, eu vou contratar um engenheiro mecânico para me acompanhar e ele se responsabiliza pela área mecânica e eu pela área elétrica, né? Então, existe o que a gente chama de perícia complexa, né? Quando tem 2 ou mais áreas envolvidas. O engenheiro mecânico a gente já falou. O arquiteto, ele tem atribuições muito parecidas com o engenheiro civil, né? Porém, o engenheiro civil tem mais responsabilidades, mais atividades agregadas à sua engenharia, né? O analista de sistemas, apesar da análise de sistema e computação, ciência da computação, não ter um conselho de classe, que é uma das exigências também do CDC-CPC, quando envolve sistemas computacionais, o juiz pode nomear um analista de sistemas, ou um analista de computação, ou um cientista da computação, né? Ou um tecnólogo em redes, vai depender da especialidade, né? E o juiz, aí você me pergunta, o juiz sabe quem nomear? Geralmente, ele nomeia da cabeça dele, né? Ele entende que a informática é da área da elétrica, geralmente ele intima um eletricista, um engenheiro eletricista. Mas aí é função do engenheiro analisar a competência, ver se ele é competente naquilo e avisar para o juiz. Excelência, eu não sou competente para isso. Isso aí você tem que nomear um analista de sistemas, ou um cientista da computação, né? Ou analista, um desenvolvedor em geral, né? Existe o artista plástico, que ele pode ser nomeado para analisar design de peças, partes, quadros, pinturas em geral, né? O artista visual, ele pode analisar, por exemplo, vídeos, né, para entender se um vídeo não foi adulterado, se uma fotografia não foi editada, né? Então, existem vários profissionais que podem ser, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu era fotógrafo. Eu me candidatei como perito fotógrafo e já fui chamado para fazer fotografia de acidentes, né? Geralmente envolve morte, corpo, então não gostei muito, eu abandonei essa área, fiquei mais na elétrica mesmo. Mas quem pode ser um perito? Os diplomados, nas mais variadas áreas que seja de interesse da justiça. Então, se aparecer um processo em que precisa de um determinado perito,
de uma determinada área, você pode ser chamado se você for daquela área, entendeu? Se você for diplomado ou não. Imagina que não tenha ninguém cadastrado para fazer análise visual. Por exemplo, o artista plástico lá, o artista visual. Não tem cadastro no tribunal. O que vai acontecer? O juiz ele vai procurar um artista plástico qualquer ou alguém que entenda dessa área, né? Que tenha notório saber, é lógico. Não pode ser um recém-formado que não tenha experiência, né, e o conhecimento de causa. Bom, pessoal, eu queria explicar para você, era isso. E são inúmeras as áreas, né? Cabeleireiro, imagina que houve um corte errado e a pessoa processou um grande salão de beleza. Isso pode acontecer, né? O que mais? Eu já falei da fotografia. Bom, existem inúmeras áreas, mas só para ilustrar para vocês que ser perito judicial é uma coisa simples, é uma coisa fácil e existem inúmeras áreas para atuação. Então, repense, venha conversar com a gente. Se você tem alguma dúvida, se você acha que você tem competência para entrar nessa área, fala com a gente te explica tudo, ok? Grande abraço e até mais.